Amém. Paz do Senhor a todos. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Fazia tempo que eu não escrevi uma folha. E ainda bem que hoje eu escrevi uma folha. Aleluia. Então a folha está aqui. Depois, se você quiser ver, não tem outra folha na minha Bíblia. Tem só essa folha só que eu escrevi rapidamente aqui à tarde. Porque o Senhor me lembrou algumas coisas. E está aqui. Jesus tem poder sobre demônios. Está aqui, Jesus tem poder sobre as enfermidades. E está aqui, Jesus tem poder sobre a morte. Então está aqui, depois se você quiser ver, tá? Porque eu sei que o Senhor está se movendo em nosso meio, né? Tudo aquilo que o pastor Fernando falou, talvez quem deveria pregar era ele hoje, né? Com o auxílio do grupo aqui de salmistas, né? Ou o apóstolo Veronese. Mas eu quero ser bem breve aqui, porque o Senhor já começou a fazer, e a gente não quer atrapalhar, amém? A gente quer só... o apóstolo Veronese falou aqui que a nossa comunhão não pode ser apenas domingo à noite, que provavelmente vai ser mais difícil acontecer alguma coisa. Mas você ouviu isso aqui, amém? Mas uma coisa é poderosa, é a misericórdia do Senhor Jesus. Essa misericórdia dele, esse amor dele, essa graça dele é maravilhosa, né, meu? Você percebeu, ou você não percebeu, ou você percebeu, que quando nós começamos a cantar aqui Yeshua, e declarar o nome de Jesus, que o ambiente foi mudando, aleluia, porque há todo o poder nesse nome, irmãos. Bom, nós não estamos aqui nesse lugar por causa de ninguém, por causa de nada, nós estamos aqui por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo, amém? É só por causa dele. Irmão, se muitas pessoas da igreja desonrarem a Jesus, eu não vou deixar de vir aqui, porque eu venho aqui por causa do nome de Jesus. Se todo mundo seguir a Jesus 100% de imperfeição, ainda assim eu vou continuar vindo aqui, porque eu venho aqui por causa de uma pessoa, é por causa do Senhor Jesus. É por isso, Ele é a motivação do meu coração, da minha vida. Ele é o meu Senhor, irmãos, Ele é o meu amado. Ele é que me amou primeiro, é por causa dEle que nós estamos aqui, irmão. Só por causa dEle, aleluia. O resto, irmão, é resto mesmo. É restante, sabe? É coisa periférica, sabe assim? Na periferia mesmo. Ele tem a primazia, Ele é a pessoa mais perfeita, maravilhosa. Ele é Deus, amém? Ele nos amou, nos salvou, e é por causa dele que nós estamos aqui, irmão. E no nome dele há todo o poder, aleluia. Então eu não posso tornar a pessoa dele, eu não posso tornar a presença dele, eu não posso torná-lo uma coisa comum, normal, eu não posso desprezar a presença dele, a glória dele, o amor dele, eu não posso, irmão. Eu não posso vir aqui e tornar Jesus o terceiro motivo de estar aqui, o quarto, o quinto. Não, eu venho por causa do ministério, eu venho por causa disso, eu venho porque eu vou encontrar alguém, eu venho aqui por causa de Jesus, aleluia, porque um dia Ele morreu por mim na cruz, amém? Para perdoar todos os meus pecados, para me purificar, para que eu pudesse nascer de novo, e aquilo que era um fracasso, a minha vida nas minhas próprias mãos, na mão do diabo era um fracasso, o final era a morte eterna, mas nas mãos de Jesus, irmão, é uma nova história, aleluia. Então é maravilhoso poder estar aqui e exaltar o nome dele, aleluia, amém? Então eu queria que você abrisse primeiro aí Marcos, capítulo 6, Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 6. Verso 1, diz assim: então partiu Jesus dali, e foi para a sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local, e muitos do que o escutavam ficavam admirados, e exclamavam: de onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada
Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Isso é terrível. Tornaram Jesus, Jesus está... A gente vai voltar um pouquinho depois, um pouquinho no texto, capítulo 5, mas aqui ele bateu saudade da casa dele, de Nazaré. Aqui ele volta para Nazaré, onde ele cresceu, trabalhou, viveu 30 anos da sua vida, antes do seu ministério. Então ele viveu ali por 30 anos, até tomar uma posição e chegar o dia dele seguir o seu ministério. Então ele, Nazaré, e aí ele, por um tempo ele vai fazer a obra, começa o ministério público, aí num dia desses, deu saudade de casa, ele voltou para visitar Nazaré. E chegando lá, ele foi pregar, ele foi ensinar na sinagoga, foi fazer aquilo que o pai chamou ele para fazer, foi cumprir o propósito dele, aleluia. E ali cheio de motivação, cheio de vontade de abençoar, cheio de vontade de ensinar, cheio de vontade, eu imagino assim, porque essa é a pessoa, é um dos atributos de Jesus, esse desejo de curar, de restaurar, de ensinar, de abençoar, de libertar, esse é o nosso Senhor, ele tem como alegria, o desejo dele, a obra dele, de restaurar todas as coisas, esse é o trabalho de Jesus, aleluia. E ele volta para Nazaré, e chega lá, vai ensinar, e eu imagino com essa motivação de querer abençoar pessoas, lá na sua terra natal, onde ele conhecia todo mundo conhecia ele desde criança, imagina, que ambiente bom, para alguém olhar para ele e falar, ele está no nosso meio, aleluia. Tanta gente procurando ele, indo atrás dele, ele vai para uma província, vai para uma cidade, vai para um lugar, para outro, mas ele está aqui no nosso meio agora, vamos honrá-lo, vamos recebê-lo, vamos ouvi-lo, que certamente ele vai fazer um monte de coisas boas na nossa vida. É Jesus, olha, ele veio aqui. Não, ao contrário. E aí o texto me mostra, deixa triste, porque foi ao contrário. Eles olharam e disseram assim, mas esse aí não é o carpinteiro? Esse aí não é o filho de Maria, filho de José? Trabalha na carpintaria lá, A palavra carpinteiro, no Novo Testamento tem alguns significados, pode ser marceneiro, pode ser alguém que talhava objetos, um escultor, pode ser atribuído a algumas várias profissões, a palavra carpinteiro, mas está ali, todo mundo conhecia ele. E aí o texto mostra que as pessoas ficaram, escandalizaram-se nele, escandalizavam-se, desconfiaram dele. Começaram a olhar e falar, eu conheço esse cara, é o filho da Maria ali. Lembra do José que tinha uma carpintaria, uma lojinha ali? É o filho dele, é o irmão do Judas. As irmãs dele a gente conhece. Aí, que autoridade, aí o que me admira, com que autoridade ele prega desse jeito, como é que tanta unção, que poder é esse, que pregação é essa, que mensagem é essa, que negócio é esse? E aí, é o que nós às vezes corremos o risco de fazer. A gente está aqui, irmão, Jesus não é alguém que a gente comenta de vez em quando, não, ele é o dono de tudo isso aqui, ele é a pessoa principal, todos os holofotes, luzes, todo o som, tudo é por causa de Jesus, e é mesmo. Eu não sei, não me interessa também saber, não quero saber, não me interessa, não tenho revelação disso, graças a Deus não me deu nenhuma revelação, não sei se alguém vem por outro motivo, se vem por outro motivo, está errado na motivação, então a motivação tem que ser vir aqui para adorar Jesus, aleluia, para ouvir a voz dele, amém? Para ter comunhão com o corpo dele, com a família que ele nos deu, porque é uma família que ele nos deu, aleluia, e glória a Deus, é bom te ver, amo a sua vida, mas nós viemos aqui por causa dele, aleluia, ele é a pessoa mais importante, amém? Ele é o Senhor, irmão, desse lugar aqui, o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida, aleluia, é Ele que fala aqui, é Ele que cura, e Ele cura, é Ele que liberta, e Ele liberta, irmãos, Ele me libertou, Ele me curou, Ele te libertou, Ele te curou, e Ele ressuscita mortos, aleluia. Mas não acontece mais, acontece, é que você não crê. Se você não crê, não vai acontecer, como você já ouviu aqui, não acontece mesmo. Se você não crê, se eu não creio, não acontece, irmãos. Olha o texto, aí o texto é maravilhoso, verso 4 em diante. Contudo, Jesus lhes afirmou, somente em sua própria terra
junto nos seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não é devidamente honrado. Agora sentiu saudade, vou abençoar a minha casa, vou lá abençoar os meus. Chega lá, vou ser honrado, eles vão me receber e vão ver que Deus me deu um chamado, um propósito, e eu vou operar maravilhas ali, eu vou curar aquele povo, eu vou restaurar, eu vou prosperar eles, eu vou abençoar, eu vou tocar na vida deles. Chegou lá, o que ele encontrou foi desconfiança, foi um olhar desconfiado, escandalizavam-se nele. E o problema dessa palavra escandalizar é assim, é desconfiança, é abandonar aquele que pode realmente mudar a minha vida, né? É uma desconfiança, é um abandono, é virar as costas para ele. Essa palavra escandalizar significa muitas coisas, entre elas isso. E pior, quando eu estou nesse caminho de desconfiança, já não me alegro mais, já não creio mais, já começo a falar assim, mas será que, mas não é bem assim. Quando eu vou nesse caminho, eu me torno algo ainda pior, porque eu vou me tornar também uma pessoa eu posso virar uma pedra de tropeço para aquele que está chegando e está cheio de fé, porque eu vou encostar com a minha incredulidade e vou ser uma pedra de tropeço para aquele que está cheio de fé, cheio de esperança, cheio de ânimo no Senhor. E aí é pior. Então tudo isso está contido na palavra escandalizar. Tem mais coisa, mas tá bom aí, por aí tá ótimo. Aí verso 4, afirmou, o profeta não tem honra na sua casa, na sua própria terra, na sua própria casa. Isso é um problema, irmãos, porque isso afastou Jesus, fez ele ir embora. Já pensou nisso? Você está num lugar onde Jesus não quer estar, ele vai embora, onde ele não opera mais, onde ele não faz mais nada. Não é por causa dele, não, é por causa das pessoas que estão ali ouvindo ele, vendo ele. Porque aí o texto vai dizer, verso 5, e por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feito a alguns doentes, que ao impor das suas mãos foram curados. Ele não pôde fazer na terra dele, na casa dele, tudo o que ele queria fazer. Por causa de quê? Por causa dele, porque ele chegou lá todo cheio de marra, né? Eu sou Jesus agora, sou Deus, comecei o ministério público, você lá atrás não gostou, você me tacou uma pedra quando eu era criança, não, por causa deles, Jesus não pôde realizar na casa dele o que ele queria fazer, por causa da incredulidade, da desconfiança das pessoas que estavam ali recebendo ele. Ele não pôde operar milagres, está escrito no texto, ele não pôde realizar milagres. Imagina, irmão, estar numa casa onde Jesus não opera milagres. Meu Deus, isso é terrível. Deve ser um lugar morto, deve ser um horror um lugar desse. Ainda bem que aqui não é assim, aleluia. Ainda bem que você crê em milagres, amém, irmão? Você crê em Jesus aqui, que ele restaura. Amém? Sim ou não? Sim, nós cremos aqui em milagre, aleluia. Nós cremos em milagres aqui, em nome de Jesus, eu creio. Não importa o cenário que eu estou vivendo, que a minha casa está passando, que a tua casa está passando, não importa as circunstâncias, as tribulações, o número de inimigos que se levantaram, e são muitos, como Davi disse muitas vezes nos Salmos, Senhor, olha como aumentou o número de inimigos contra a minha vida. Tem salmo que ele diz assim, eu busco a paz, mas eles querem a guerra. Davi não escolhia a guerra que escolheu Davi, porque tinha um propósito, mas ele era um homem de paz, ele queria ficar quieto, tranquilo, mas não conseguia, porque cada dia mais aumentava o número, e é assim, irmãos, é assim, mas a gente parou de clamar o nome de Jesus, é o nome de Jesus, irmão, mais nada. Contra os teus inimigos, os meus inimigos, sejam quais forem, o nome de Jesus tem todo o poder. Mas nós estamos tão abatidos, cansados, tão desanimados, que nós não temos mais força nem para clamar o nome de Jesus. Não é uma oração teológica, não é um clamor, bem construído, é o nome do Senhor Jesus. É ajoelhar e clamar o nome de Jesus por 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Eu não sei o que falar, sabe falar Jesus? Abre a tua boca e fala o nome de Jesus. Essas pessoas
simplesmente se escandalizaram, desconfiaram dele, olharam para ele de uma maneira, sabe, com desprezo, com desonra. Isso é um perigo. E aí afastou ele de lá, né? O texto continua aí, verso 6. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Na sua casa, onde ele queria fazer, sabe, deu vontade de ir para casa, de abençoar os seus. E aí os seus cresceram com ele, viram, passou os dias, o tempo, o mês, né? Uma experiência no seminário. Aí passa 2, 3 dias, já não clamou o nome de Jesus, não falou com o Espírito Santo, não fez nada do que foi instruído a fazer. Porque não é só a imposição de mãos, não é a oração de alguém de fora, né? É a minha comunhão com o Pai todo dia, com o Senhor, com o Espírito Santo, com a divindade, né? Com os três. Então, vai ficando normal, comum. A gente vai banalizando. Torna ele assim, é mais importante o ar, a cadeira como está, o templo, e aí está pronto ou não está, a estrutura. Irmão, tudo isso aqui, repito, existe só por um motivo. O nome de Jesus. A pessoa dele. Porque eu estou vendo aqui, eu estou achando que ali está errado, que aqui, irmão, pelo amor de Deus, amado, pelo amor do Senhor Jesus. Se você amar o Senhor Jesus de todo o seu coração, se eu amar o Senhor de todo o meu coração, as enfermidades serão curadas, inclusive as da alma. E aí, só para acabar, eu vou encerrar, não vou nem sei para onde eu vou aqui agora, mas capítulo 5, rapidamente, só para a gente encerrar aqui, pelo menos a minha parte da palavra aqui, capítulo 5, volta um pouquinho aí, capítulo 5, verso 1 ao 6, capítulo 5, verso 1 ao 6, e assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. Aleluia. Todo o poder, todo o barulho, toda a afronta, toda a força, né, toda a malignidade desse homem aqui, porque estava possuído, né, por milhares de demônios, né, tudo isso, ao ver, ao encontrar Jesus, foi para o chão, caiu por terra. Não importa, a gente sabe que o número de demônios aqui era muito grande, 2.000 demônios, né? Pode ser muito mais, porque havia um número de porcos, mas quantos demônios entraram em cada porco? Não é, eu quero saber de porco agora, uma hora dessa, quero saber assim, todo esse poder demoníaco que assustava, que ninguém tinha poder, que ninguém podia fazer nada, que ninguém tinha condição de ajudar. Quando Jesus vem de uma tempestade aqui, ele atravessa para esse lugar aqui, vem de uma tempestade, que ele levantou, deu uma ordem, ordenou, a tempestade cessou, aleluia. Até isso, é tempestade aí, irmão? Eu passo, estou passando, vou passar, nós passamos, mas passamos, em nome de Jesus, amém? Porque eu creio, irmão, que em algum momento ele vai se levantar, vai liberar uma palavra e a tempestade vai cessar, porque ele tem poder sobre ela, aleluia, ele é Jesus. Então você entrou aqui, ou talvez está assistindo, debaixo está passando uma tempestade, está tudo turbilhando, está uma coisa horrorosa, um som assustador. Irmão, clame o nome de Jesus, aleluia. É só ele que tem o poder de se levantar na sua tempestade e mandar ela parar, e ela tem que parar, aleluia, e ela para. Como já parou tantas vezes na minha vida, ele para, aleluia. Amém? Ele vem disso, chegou lá nessa terra, vem lá uma história, um filme de terror,
um endemoniado, sabe? Exorcista, aquele filme terrível, aquela coisa assustadora. Quando chegou, aí ele desce do barco, porque ele desceu para isso, para libertar, aleluia. Ele desce, fica de pé, e a hora que ele vê Jesus, esse demônio vê Jesus, ele vai para o chão. E ali começa um processo de libertação. E Jesus vai expulsar. E parece que não saiu, mas saiu um. Né? Mas como tinha muitos, aí Jesus me ensina. Nome, legião, somos muitos. E aí, irmão, o que eu quero resumir, meio tudo isso que você conhece a história, né? É que tudo isso, diante do Senhor Jesus, é nada, perde o poder. O que os homens não podem, o que os remédios não podem, o que talvez o médico não pode, essa questão psiquiátrica, psicológica, irmão, Jesus de Nazaré pode, ele tem todo o poder, e só ele pode, ninguém mais pode. Ele pode, ele tem poder para isso, para me libertar, para te libertar. Você precisa entender isso, eu vou te lembrar isso hoje. Jesus tem poder sobre demônios. Você lembra disso? Vou te lembrar, Jesus Cristo, ele tem todo o poder sobre demônios. E aí ele ministra uma libertação ali poderosa, né? Aleluia. E aí o final, só o finalzinho aqui que eu quero, verso 15 a 20, rapidamente. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciavam os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado, e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos, rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Deixa aí, está vendo esse texto aqui, ó? Aqui, ó, liberta, aleluia. Há 30 anos atrás, eu entrei numa igreja, e aí começou Jesus a me libertar, um processo. Aí teve um culto lá na Rua Amazonas, há muito tempo atrás, que veio um cara de fora pregar, e o cara pregou, e pregando, o cara falou assim: é porque todo crente ficou possesso um dia, e era cheio de demônios, e Jesus tem que ser liberto, e acontecem umas coisas. Aí eu fiquei pensando assim, eu sei que eu fui tranqueira, eu fui bem tranqueira, eu fiz coisas terríveis, comecei a vir na igreja, mas nunca estribuchei no chão, fiquei igual uma cobra. Aí acabou o culto, tá lá o apóstolo Saul saindo assim, tinha uma cantina, ficava lá no canto, uma abençoada numa cantina, e ele estava indo assim, eu fui no pátio assim, gritei: pastor, vem cá. O cara falou que toda pessoa que veio para Jesus tem que ficar endemoniado, não sei o quê. Eu falei: eu nunca fiquei, eu não estou liberto ainda? Então ora por mim, põe a mão na minha cabeça, eu quero estribuchar aqui, se for o caso, mas tem que sair. Eu falei: tem que sair, quero ficar aqui nada. Aí ele me abraçou, falou: não é assim, tem casos, que é influência, tal, tudo. Mas irmão, Jesus operou na minha vida, aleluia, eu sei quem eu era. Talvez você não saiba tudo que eu fui, mas eu sei quem eu era, entendeu? Aí, ó, partiu. É igual você, irmão, foi liberto. Não, vou dar mais uma chance para você falar amém. Mas assim, falar amém, levantando a mão, dizendo assim: amém, bem forte. Você foi liberto por Jesus. E você está aí fazendo a obra, pregando as maravilhas que Deus fez na sua vida agora, aleluia. E se não está fazendo, tem que fazer, aleluia. Olha para alguém e fala: creva na tua cara, e anuncia as grandes obras que Deus realizou na sua vida, aleluia. Porque Ele realizou. Você era um beberrão, aleluia, um cachaceiro, e Jesus te libertou, aleluia. E se não libertou ainda, vai libertar hoje, porque há poder no nome de Jesus, irmão, aleluia. Ele tem poder para nos libertar, não importa as cadeias, o tanto de demônios, os nomes, não interessa. Não vou dar curso aqui de nome de demônios, eu conheço um nome, o nome do Senhor Jesus, Yeshua, Hamashia, o Cristo de Deus, o Messias, o Salvador, aleluia. Libertou.
E agora pegou um homem que estava arrebentado e colocou ele para ser um pregador. Ele pregou em 10 cidades, ganhou muita gente para Jesus, porque o livro de Marcos continua e mais para frente você descobre isso, que aí Jesus volta e ele é bem recebido, aleluia, porque alguém pregou, aleluia, amém? Jesus tem todo o poder sobre demônios, aleluia. Marcos capítulo 5, verso 21 a 34, rapidinho, verso 21 a 34. Vamos rápido. E retornando Jesus do barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés, adoração, e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele e uma enorme multidão acompanhava, apertando de todos os lados. Estavam por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. E já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos. E gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que de seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. 34. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejam liberta dos seus sofrimentos. Irmão, uma enfermidade de 12 anos. 12 anos, sabe, secando, mirrando, morrendo cada dia. E tudo que ela tinha, ela gastou com o médico. Foi lá, pagou um, pagou outro, comprou remédio, fez de tudo. O remédio não conseguiu atingir, não conseguiu tocar, não conseguiu mudar a história dela. E aí ela ouviu falar de Jesus. E ela pegou o que ela tinha de força. Tem gente assim, e eu respeito muito quem faz isso, e quem está assim, e quem é assim. Porque eu sei que quem está assim, quando chegar até Jesus, será completamente curado, transformado, aleluia. Porque tem poder no nome de Jesus, amém? Ele é poderoso para curar enfermidades. Ele tem todo o poder sobre qualquer enfermidade, aleluia. E eu passo por enfermidades como você passa. O que eu não posso é aceitá-las, é conviver com elas, é me acostumar com elas. Quando eu chego num ponto em que remédio nenhum dá conta, é aí que ele opera. Porque enquanto a minha esperança, irmãos, desculpe, enquanto a minha esperança, enquanto a minha fé, enquanto o meu olhar está no remédio, no tratamento, naquilo que o médico pode fazer, então ele não vai operar. O milagre da cura, os dons da cura, esses sinais só acontecem quando se esgotam possibilidades humanas. No meu coração não há mais nenhuma possibilidade humana, então eu me agarro só a Ele, declaro Ele, então o milagre acontece, a cura vem, é assim que funciona. Mas enquanto eu tomo ali os remedinhos, ali eu vou convivendo com aquilo, vai levando. Ela chegou a um ponto que não tinha mais para onde correr, e ela ouviu falar de Jesus, aleluia, ela ouviu falar do nome de Jesus. Alguém no meio daquela luta dela, ela encostou em alguém, ela ouviu uma conversa, ela ouviu falar de Jesus. E ela juntou o que ela tinha ali de restante de força, e foi até Jesus. Fez um plano, arquitetou do jeito dela, e ela fez. E ela entrou, entendeu? Conseguiu romper a multidão fraca. Imagina, 12 anos perdendo sangue. E a Bíblia fala que a vida está no sangue. Então a vida dela tinha escorrido por 12 anos. Imagina o tanto de força que ela tinha, de vigor para poder romper uma multidão, mas ela juntou o que ela tinha. Isso é poderoso. Alguém que está arrebentado e ouve falar de Jesus. E vem, eu talvez cheguei assim também, assim.
né? Talvez muitos chegaram assim para Jesus. Último restinho de força, alguém falou, alguém convidou. E aí você aceitou e juntou o que tinha de força ali, um restantezinho, e conseguiu romper a multidão e chegar até ele. E ele operou na sua vida, aleluia. E vai operar de novo, irmão. E vai operar amanhã de novo, porque ele é fiel, aleluia. Eu creio nele. E ela conseguiu chegar, e tocou, e foi curada, e saiu. Imagina, 2 histórias, no mesmo momento. Uma mulher que 12 anos sofrendo, e uma criança de 12 anos que estava brincou 12 anos. Mas naquele tempo da história, as 2 pessoas precisavam de uma intervenção dele. E ele está presente, irmão, aleluia, ele é maravilhoso. A tua história pode ser tocada aqui hoje. Vou falar de novo, a tua história pode ser tocada aqui hoje. E junto com a minha história, porque é tanto poder em Jesus, que não vai atrapalhar a tua cura no meu milagre, aleluia. Porque dele sai poder para você e para mim, aleluia. Sai poder para você e para o teu irmão do lado, aleluia. Ele é poderoso para isso, irmão, aleluia. Não é para ver alguém sendo abençoado e ficar com ciúme, com invejinha, magoadinho, não. É para dizer assim, Senhor, o Senhor tem poder para fazer na vida dele e também na minha, aleluia. Eu quero a minha vitória, o meu milagre, eu creio, eu continuo com o Senhor aqui. Porque o mesmo que operou nele, opera na minha vida, aleluia. Ele não faz acepção de pessoas, irmão, ele não deixa ninguém na mão, ele é fiel. E aí, né, tá essa história da mulher, né, e aí, quem me tocou? Quem me tocou, irmão? Vai sair poder dele, presta atenção, vai sair poder de Jesus hoje para tocar você, para tocar em mim também, aleluia, estou precisando, aleluia. E ele não esgota, não acaba o dele. Isso é impartir. Impartir é isso. É quando você ministra para alguém alguma coisa que você tem, e você ministrando com a pessoa, você não perde. Você continua tendo, porque você tem comunhão com ele, né? Jesus era assim com o Pai. Então, por mais que ele ministrasse, ele não secava. Ele não precisava, peraí que eu vou recarregar a bateria, eu zerei, eu vou... Não, irmão. Ele tinha em abundância. Aleluia. Como ele tem hoje aqui para te abençoar, para me abençoar, para abençoar todos nós, aleluia, para não despedir você vazio, sem o teu milagre. Mas talvez você está aqui ouvindo isso, você já ouviu isso, irmão, você vai embora do mesmo jeito que você entrou aqui. Se você não crê, tomar posse, você vai embora do mesmo jeito que você entrou aqui. Mas eu sei que você não vai embora daqui do mesmo jeito que você entrou, em nome de Jesus. E aí essa mulher aqui então foi curada, porque Jesus tem poder sobre as enfermidades. Irmão, está escrito, ele tomou sobre si. Ele levou todas as nossas enfermidades e dores. Pelas suas feridas fomos sarados. Lá naquela cruz ele fez muita coisa. Uma delas é levar as tuas dores e enfermidades. Você precisa crer nisso. Se for só um verso na Bíblia, que eu leio todos os dias, não vai adiantar. Mas se eu pegar aquilo para a minha vida e declarar ele com fé, então o milagre acontece, amém? Porque há poder no nome de Jesus. Continua o texto, vamos encerrar. 35 em diante. 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, que informaram, tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Presta atenção. Ele estava aqui, ó, falando. Esse texto sempre me chamou atenção. Sempre ministrou meu coração. Né? Ele estava aqui, ó, falando com a mulher. A tua fé te salvou. Vai em paz. Agora está completo. Eu te abençoo. Estou vendo o teu rosto. Está testemunhando aí e tal. Alguém veio aqui, ó, falar para Jairo. Jairo, Jesus está aqui, ó, com a mulher. E tem alguém, Jairo, já morreu. Olha o texto. Enquanto Jesus ainda falava. 36. Mas Jesus não deu atenção. Ele falando com a mulher, ouvindo aqui. Ele sabe de tudo, querido. Ele sabe que enquanto eu estou pregando aqui, tem um demônio aí no teu ouvido, assim, isso aí é tudo, você já ouviu isso antes. Manda esse demônio embora, em nome de Jesus, do teu ouvido aí, enxota ele. Isso aí é ave de rapina que veio tentar roubar a semente que o Senhor está lançando no teu coração, para você receber tua cura hoje, teu milagre hoje. Manda embora, irmão.
que Jesus está de olho em tudo, aleluia, do primeiro ao último. Não importa a posição de cadeira, Ele está de olho em tudo e em todos. Aleluia. E aí ele está lá, mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Aleluia. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Aleluia. 37. Pode até o 43 agora. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. Todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cum, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse saber do que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Aleluia! Ela estava morta, agora está ressuscitada e comendo. Aleluia! Porque Jesus tem todo o poder sobre a morte. Não sei se os amados acompanharam, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, anos recentes agora, tem uma igreja lá na Califórnia, por ali, a Bethel Church, e aí teve uma menininha de um casal lá de líderes da igreja. A menininha faleceu. E eles não mandaram a menininha pro sepulcro, não enterraram. Ficou na igreja lá, e a igreja inteira, aliás, ficou no hospital, lá no lugar, lá, né? Ficou toda a igreja, por vários dias, orando, para que ela ressuscitasse. Sabe por quê? Porque eles vivem lá muitos milagres, inclusive ressurreição, do tipo que nós ouvimos aqui de manhã, que o Salvador contou, do filho do pastor, que teve um problema, um diagnóstico de morte, que o Carlos Bezerra pregou lá. Se você acompanha ele, você quer alguma coisa boa para acompanhar no teu Instagram? Carlos Bezerra lá, o cara, ele é pastor da comunidade do Ademar de Campos, lá em São Paulo. Ele é deputado ou vereador, não sei qual que é o cargo dele hoje, deputado. Ele é um cara abençoado assim, ele tem lá um canal. E ele contou a história do jogador que teve um traumatismo lá, severo, que a sentença é morte ali, né? E Deus reverteu aquilo, e o cara foi para a Copa e fez um gol, com a cabeça que ele estava quebrado. Isso é milagre. Isso é ressurreição, irmão. Isso é milagre de ressurreição. Estava morto e reviveu. E essa igreja ficou ali orando por vários dias para que Deus ressuscitasse a menininha. Ao longo dos dias, saiu na televisão isso, sabe, aquela reportagem, algumas reportagens boas, muitas ruins, contra, aquela, chamando de louco e tal, e toda a igreja orou por muito tempo para que a menininha ressuscitasse, e ela não ressuscitou. Chegou um ponto que eles entenderam, então, que Deus realmente queria levá-la, e levou, eles enterraram ela, e acabou o assunto. Mas por que eles fizeram isso? Porque lá eles viveram muitos momentos de ressurreição, de casos como esse, de pessoas que estavam diagnosticadas na cama, mortas, que não tinham mais jeito, e Deus reverteu e trouxe a vida de novo. Aleluia. Irmão, nós precisamos crer nisso, que Jesus, ele tem poder sobre a morte. Ele tem todo o poder sobre a morte, amados. Em qualquer âmbito, em qualquer circunstância, ele tem todo o poder para ressuscitar. Desde, metaforicamente falando, de sonhos, de projetos, de ministérios, de vida espiritual, de vida emocional, até fisicamente mesmo. Ele tem o poder de ressuscitar, irmão. Eu preciso crer nisso. Existem testemunhos assim tremendos que a gente já ouviu, aí já acompanhou, talvez não tão perto, mas um pouco perto do que ele fez, do que ele faz. E aí nós entramos aqui, não, mas ele não está fazendo mais. Não está, porque nós tornamos talvez ele algo banal, irmão. O nome dele banal.
É um nome que eu canto numa música, mas eu não conheço ele. É um nome que eu ouço numa pregação, mas eu não sei quem ele é. E aí, ou tornamos ele comum, vou lá para a igreja. Não, esquece a igreja. É Jesus. É ele, é uma pessoa da divindade. Ele é o Deus que se fez carne e veio para morrer por nós. E ele deu dons aos homens, ele levantou um povo profético, ele levantou um povo que crê em dons, que crê em milagres, que crê, como está lá em Marcos 16. Aqueles que creem em seu nome, sabe, viverão esses sinais, vão acompanhar. Então, se você entrou aqui nessa noite, eu não sei, pode ter muitas situações, eu tenho, todos nós temos. Mas uma coisa eu creio, irmão, não vai ser ninguém que vai resolver as minhas demandas, vai ser Jesus. Ele é Deus. Fica de pé aí no seu lugar. É claro, né? Ficar de pé no seu lugar é até horrível de falar. Fica de pé, fecha os teus olhos por um instante. Eu acho que para despertar mesmo, a gente podia cantar essa música "Há poder no seu nome, Jesus", só para você realmente dar uma despertada aí. Pelo menos se a mensagem não foi nada daquilo, pelo menos a adoração é poderosa para reverter muitas coisas aqui nessa noite. Feche os teus olhos aí, apresente ao Senhor nesse momento. É enfermidade, é libertação, é uma tempestade, é morte espiritual. Você está vendo mais problemas do que o próprio Jesus. Você está vendo o erro de todo mundo e parou de olhar para Jesus. Tudo ao teu redor está te incomodando. Você tirou os olhos de Jesus. Se nós somos o povo dele, anunciamos o nome dele, pregamos e cantamos sobre ele, mas infelizmente muitos de nós não têm nenhuma intimidade com ele. Nós falamos de muitos assuntos, mas não falamos dele. E não falamos dele porque não lembramos talvez dele. E talvez ele não é a pessoa mais importante da nossa vida. Não é ele a hora que eu acordo, não é ele a hora que eu vou deitar. De vez em quando ele passa alguma coisa na minha cabeça a respeito dele. É por isso que talvez muitas pessoas estão assim. Mas fecha os teus olhos aí, querido. Não creia em mim não, creia na palavra do Senhor. Que você leu aqui, inclusive. Leu aqui, leu na tua Bíblia aí, no teu celular, mas é a palavra do Senhor. Ele tem todo o poder sobre tempestades, sobre demônios. Os demônios estão te afrontando através de alguém, através de alguma situação. Há poder no nome de Jesus. Se é a tentação, talvez se você abriu portas aí, através do celular, através de conversa, através de alguma coisa, isso ficou maior do que você achou que ia ficar, porque fica mesmo. Há poder no nome do Senhor Jesus para te libertar aqui nessa noite, para encerrar todo o ciclo de escravidão, porque Ele veio para libertar aqueles que estavam acorrentados, presos, amarrados. Ele veio com o poder dele, aleluia, para libertar, para escrever uma nova história, aleluia. Uma enfermidade que está acompanhando aí, tentando ficar da sua vida. Há poder, há todo o poder no nome de Jesus, aleluia, Yeshua, para curar a enfermidade aqui nessa noite. Mesmo que você não creia, mas se você entregar, eu não creio, mas eu quero entregar aqui, Ele vai operar, porque Ele é fiel. Talvez Ele faça hoje, mesmo com a sua incredulidade, para
mostrar para você que Ele é Deus, Ele está vivo, Ele é real. Talvez você nunca teve uma experiência pessoal com Ele, real com Ele, mas eu tive, eu sei que Ele é real, que Ele cura mesmo, que Ele liberta de verdade, que Ele ressuscita mesmo, aleluia. Se você não teve, é hora de você fechar os teus olhos e olhar para Ele agora. Olhos fechados, declara esse cântico aí, mas com fé, em nome de Jesus. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade. Eu escolho crer nessa noite, aleluia. Eu decido crer mais uma vez essa noite. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Libertar, há poder.
Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, perdoa todas as minhas incredulidades. perdoa todas as minhas incredulidades. Senhor, eu não aceito Senhor, eu não aceito incredulidade incredulidade na minha vida. na minha vida. Eu não aceito Eu não aceito que o Senhor se afaste de mim que o Senhor se afaste de mim por causa das minhas incredulidades. Perdoa as minhas desonras. Oh, em nome do Senhor Jesus. Senhor, fica na minha casa. Cura a minha casa, aleluia. Senhor, fica na nossa igreja. Cura a nossa igreja em nome de Jesus. Senhor, fica nessa casa aqui. E cura essa casa aqui em nome de Jesus. Faz milagres em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus aí, porque Ele é maravilhoso.